Então, João está a falar que a comunhão deles é com o Pai e nossa com Ele. E eu percebi qual é a nossa comunhão. Aquilo que o João está a partilhar conosco, fruto do que ele viveu com Jesus Cristo, fruto do que ele vive com o Pai. Aquela experiência de vida, o relacionamento, essa comunhão. Ele está a dizer, isso aqui é convosco, eu vou compartilhar, porque a minha, eu vou vos dizer o que eu vivi com o Pai. Ele disse, nós conhecemos, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que temos visto, ele não está a dizer o que viu, ele está a dizer o que temos visto. Tanto o passado, o presente e o futuro está tudo relacionado. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Subindo, versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. É um contínuo, um verbo em continuidade. E dela damos testemunho e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Aqui temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ele nos anunciou, João está a dizer que eu estou a vos anunciar essa comunhão, para que vocês tenham a mesma comunhão com que nós temos com o Pai. A nossa comunhão com o Pai, aleluia. Desejo do João é que nós tenhamos a comunhão com o Pai. Aleluia. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós vemos? Vemos guerra. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que vemos? Miséria. Vemos pobreza. Vemos doenças incuráveis. Vemos muitas calamidades. Vemos o mundo a se deteriorar cada vez mais em tsunamis, terremotos, marmotos. Vemos desgraças. Vemos potência a nível do mundo dominarem as potências ou dominarem outros países mais fracos. Nós vemos países a se fortalecerem cada vez mais para estarem no topo porque receiam ficar por baixo. Nós vemos inimizades, nós vemos roubos, nós vemos enganos, nós vemos mentiras, nós vemos calúnia, nós vemos manipulação, nós vemos reclamações, choros, nós vemos tristeza. Na verdade, a nossa vida hoje é ver isso. Divórcio, separação. Nós vemos pessoas a lutar a vida fincada para ter o material, para conseguir algo, para que seja respeitado, seja honrado. Nós vemos isso. Hoje, antigamente a luta era por terra. Hoje a luta é por poder, materialismo, dinheiro. Quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro pode. E nós vemos isso espalhado pelo mundo todo. Antes isso estava fora, mas hoje isso está dentro da igreja. O materialismo, o socialismo, nós vemos tudo isso. A mentira, um pastor uma vez pregou, diz que a mentira de fato não é algo que simplesmente é contado, mas a mentira é quando você contraria o que está no teu coração. O que está no teu coração, quando o que você fala e o que está no teu coração não bate certo. Isso é que na verdade é mentira, porque é dela onde produzem todos os males, Jesus disse. Então muitas vezes você faz o bem,
mas a intenção é fazer o mal. A motivação por detrás é o mal, é humilhar o outro, é sujeitar o outro a você. Nós vemos o mundo assim, e por incrível que pareça, nós vemos a igreja assim. Nós vemos filhos de Deus se sentirem cada vez mais impotentes para lutar contra o pecado, impotentes para lutar contra a injustiça, impotente para lutar contra a pobreza, impotente para lutar contra a miséria, impotente para lutar contra a miséria, impotente para lutar contra toda essa situação. Nós vemos, nós buscamos como filhos de Deus a solução em nome de Jesus, na política, nos governantes, nos governadores. Nós buscamos solução em muitos lugares, em coach, em treinamento, em terapias. Por quê? Não conseguimos satisfazer de fato as nossas dores. Então nós procuramos solução a tudo que nos é apresentado. Hoje o mundo está cheio de solução possível para os problemas do ser humano. E Jesus, quando veio aqui na terra, Jesus, ao meio a todos esse problema, a Bíblia diz que ele veio no tempo certo, no tempo determinado. Qual é o tempo determinado que Jesus veio? O tempo que foi certo para Deus. Jesus veio num tempo em que os judeus eram dominados pelos romanos e pelos gregos. Os judeus eram dominados na sua própria nação. Então os judeus era a terceira, ou a quarta, ou a quinta raça importante no mundo antigo. Os romanos e os gregos desprezavam os judeus. E Jesus nasceu naquela época de miséria, de pobreza. E em meio a tudo isso, Jesus disse: o mundo só tem um problema. A ferida é uma. A ferida é uma. A ferida é a orfandade. A ferida é a ausência da paternidade. Só um problema. E eu vou resolver esse problema. Então ele viveu na terra, viveu como filho. Ele viveu como filho. Toda a vida ele viveu como filho para ensinar os seres humanos a viver como filho. Toda a vida. Toda a vida ele submeteu-se à lei, obedecendo à lei, para nós conseguirmos andar pela fé. Toda a vida. E ele morreu na cruz e ressuscitou. E ele disse: agora eu deixo filhos aqui na terra para que o mundo possa ver a manifestação dos filhos. Mas os filhos não estão a se manifestar. Por quê? Porque nós não estamos a compreender. Nós não estamos a entender. Isso não está entrelaçado na nossa consciência que somos de facto filhos. Não está. Por quê? Porque a nossa crença é de orfandade. Nós temos uma crença, a crença de orfandade. Você pode ouvir uma palavra espetacular, mas aquela palavra vai demorar para você uma semana, que você vai dizer: foi muito boa, mas não vai ter resultados na tua vida. Por quê? Porque existe, a crença é de orfandade. E quanto a tua crença for de orfandade, o teu motor que te faz movimentar, que faz movimentar as tuas emoções, as tuas atitudes, as tuas ações for de orfandade, tudo que você ouviu de paternidade, tudo que você ouviu sobre o que o pai fez, o que o filho fez, vai ser simplesmente teoria. Por isso nós não estamos. Angola, é dito que Angola é uma nação convertida, ou seja, a grande percentagem dos angolanos são crentes. E no o Ambo eu vejo, olho para o Ambo, olho a nação angolana. Em todos os setores de influência na província do Ambo, tem diretor, chefe, tem chefe que é cristão, ou é pastor, ou é líder, mas o Ambo está como está. Está como está. Porque orfandade. A crença de orfandade.
Então, nós vemos a história de Jefté. Vou mostrar a essência da orfandade, para você perceber a gravidade dela. E depois vou mostrar a essência da paternidade para você encontrar liberdade. Jefté nasceu para resolver um problema. Juízes capítulo 11. Jefté nasceu para resolver um problema. E esse problema qual era? No contexto de Jefté, do pai de Jefté, Eliade, no contexto histórico, todo homem deveria deixar filho para que o seu nome perpetuasse. E o homem que não deixasse filho, esse homem era conotado nacional, de forma nacional, como amaldiçoado. Logo, esse nome, esse homem, o nome dele seria riscado da genealogia da nação, porque não tem descendente, ninguém conhece para dar sequência do seu nome, não tem ninguém. E esse pai, que era um capitão, que era um chefe de tribo, ele, para resolver o problema, foi procurar uma mulher para lhe dar filho, ainda na cultura, para lhe dar filho. E ele gerou um filho de uma mulher prostituta. E esse filho foi uma bênção em casa, porque a mulher casada não dava filho. E esse menino veio para casa, veio para a família. E é importante você compreender isso, porque naquela altura era aceite a empregada ou o marido ir buscar filho, fazer filho fora e entregar na mulher. Aquela que fez o filho era como hoje se chama barriga de aluguel. Aquela dava o filho para a mulher casada, e a partir de então os laços se desligavam com a mulher de barriga de aluguel, e a casada educava aquele filho como seu. Era uma alegria, era uma festa. Mas no entanto, Deus abriu a madre daquela senhora e começou a gerar filhos. Quando os filhos cresceram, aqueles filhos levantaram. E porque também na lei de Moisés diz que os filhos bastardos são aqueles gerados fora do casamento. E esses gerados fora do casamento não deviam herdar com os filhos legítimos. Obrigada. Aí, esses filhos começaram a infernizar a vida do mais velho. Começaram a infernizar a ponto de expulsar ele de casa. Foram à busca dos anciãos para ajudar. Os anciãos eram os patriarcas da tribo, para ajudar. E esses patriarcas vieram, disseram: de facto, na nossa lei, os bastardos não podem ter a mesma regalia, os legítimos. Foi expulso. O pai estava lá. O pai não fez nada. O pai foi indiferente. O pai foi egoísta. Por quê? Porque Jefté já não era importante. Já não era importante por quê? Porque já tinha filhos nascidos da mulher, nascidos do casamento. Aquele pai ficou indiferente. E Jefté então fugiu de casa. Para onde Jefté foi? Jefté foi viver com os vândalos, com aqueles levianos, aqueles que não têm princípio, não têm valores. E Jefté ficou valente, homem forte, experiente em luta, diligente, disciplinado, treinado. A nação começou a viver problema. A nação começou a ser atacada. E eles viram esse homem Gileade, que era o general, já está cansado, não consegue guerrear, vamos ser dominados. Foram buscar quem? Jefté. Jefté veio. Quem foi buscar? Os anciãos da nação. Luta por nós. Jefté não acreditou quando percebeu que os seus líderes estavam a lhe chamar, a lhe considerar útil. E Jefté fez a seguinte pergunta: isso é verdade? Se eu lutar por vocês, porque lhe colocaram essa proposta, eu serei cabeça de vocês.
cabeça é a autoridade máxima. Cabeça é aquele que fica na porta, aquele que decide as coisas na história dos judeus. Eu serei cabeça entre todos vocês. Eles disseram sim, você será. Quem era? O rejeitado, o abandonado, o desprezado, o sem teto, o que não tinha sentimento de pertença. Há momentos que você não se sente bem aqui na igreja. Você não se sente muitas vezes bem em lugar nenhum, por causa do sentimento de pertença. A falta desse sentimento de pertença, vem com a orfandade, vem com a rejeição, vem com o abandono. Quando te é abandonado, quando te é rejeitado, ou no ventre, ou depois de nascer, ou depois de grande, quando te é rejeitado, vem junto esse sentimento. E ele está dizendo: eu vou ser vosso chefe. E eles disseram: sim, vai ser. E Jefté fez uma oração assim: Senhor, se tu me das. Jefté era ousado, ele deveria ser colérico. Jefté devia ser colérico, tem iniciativa própria. Jefté fez essa oração assim: Pai, se tu me dares todos os amonitas, é ousado, é todos, não é 100.000. Se tu me dares todos os amonitas e eles forem todos derrotados, aquilo que sair da minha mão, Pai, aquilo que sair da minha casa, a primeira coisa que sair da minha casa eu te entregarei. Meu irmão, a história termina quando ele vence os amonitas. Quando ele vence os amonitas, quem saiu foi a filha dele. A maldição que o pai dele, Gileade, teria, ele tomou. Entende? O nome do pai não seria escrito para as próximas gerações. O nome dele não foi escrito em outras gerações. Jefté se tornou amaldiçoado. Jefté se tornou amaldiçoado, porque o que saiu foi a filha dele. E a filha dele teve que entregar sacrifício a Deus. Logo a filha dele já não podia casar. E era a única filha que ele tinha. Quando você olha para essa história que eu contei assim muito rápido, você se pergunta: e como termina? Você consegue perceber que Jefté, na sua oração, foi muito espiritual e Deus respondeu. Deus responde. Deus responde. Deus responde. Deus responde. Aleluia. Deus responde. Talvez você está aqui, irmão, eu não sei qual é a situação, qual é a história que você viveu, mas você está a orar. A rejeição, o abandono, o desprezo, muitas vezes faz com que nós desenvolvamos muito comportamento. Nós migramos para muitos comportamentos. Muitas vezes migramos para a autocomiseração, para a autorrejeição, para o abandono, para o espírito de superioridade ou de inferioridade. Muitas vezes migramos para um comportamento de extrema excelência. Muitas vezes migramos pelo perfeccionismo, migramos para comportamentos espirituais. Você vê aquela pessoa muito dedicada, muito entregue aos trabalhos, muito disciplinada, uma pessoa muito afável, parece que está sempre disponível, mas na verdade ele quer suprir uma dor, uma ferida, quer suprir uma mágoa. E era esse Jefté. Jefté era disciplinado, diligente, dedicado, bom lutador, batalhador, e ainda era espiritual. Ele fez uma oração, Deus respondeu. Aleluia. Ele fez uma oração de nação, ele libertou a nação de Israel. Ele não libertou uma pessoa do demônio, ele não libertou uma família do demônio, ele libertou uma nação. Mas ao libertar uma nação, ele destruiu a casa dele, destruiu o nome dele, destruiu a geração toda dele. Por quê? Por causa da motivação do coração dele, que era errado. Ele quis se vingar. Como é que eu vejo que ele quis se vingar? Pelo resultado final. Eu vejo que ele quis se vingar, quis ser egoísta. Por quê? Porque ele disse: vocês vão me fazer chefe. O objetivo dele era ser superior.
não respeitava a autoridade, não respeita quem está sobre ele, não respeita ninguém, em nome de Jesus, não respeita ninguém. Eu costumo dizer aos meus filhos, se eles não respeitam a Geni, que é a minha esposa, eles não respeitam a mim. Não adianta. Ele pode dizer assim, não, tenho medo do papai. Te respeitam porque tem medo. Não, isso não é respeito, isso é medo. Tem medo porque eu sou grande, porque eu posso bater. Ainda eu posso bater o Júlio e o Willy, só que eu evito não lhes bater, porque já são grandes, já têm a idade e dá só conversar. Mas eu posso bater. Então a questão não é o medo, é respeito. Respeito independente do erro da pessoa, independente da falha da pessoa, respeito. Aleluia. Amém. Mas é sinal de orfandade. O órfão não consegue respeitar a autoridade. Quando você diz, eu respeito a minha mulher, mas você não respeita a mulher do outro, você não respeita ninguém. Você está se enganar. Quando você diz, eu respeito o marido do outro, o meu marido, mas não respeito o marido do outro, você está se enganar. Quando você diz, eu respeito o meu irmão, mas não respeito o irmão do outro, você está se enganar. A tua motivação é errada. Você entende isso? A motivação é errada. Então nós vemos Jefté destruiu. Motivação, eu vou te explicar. Motivação, o pastor pregou a vez passada aqui. Eu vou te explicar. Motivação é intenção. A motivação é frequência. Motivação é energia. Motivação é som. Então vou organizar. A motivação é uma frequência que passa por meio de uma corrente elétrica e que emite um som. Quando vou explicar isso no rádio, todo mundo já apanhou banda com aquele que chia, né? Quando você começa a procurar banda, não começa a chiar, aquilo é a frequência. Não emite um som. Aquele som que você precisa acertar para traduzir em palavra, isso é motivação. São duas fontes que pode vir a motivação: Deus ou Satanás. Satanás e o mundo. A tua motivação pode vir de uma ou de outra. Aqui em Jefté nós percebemos que a motivação dele vinha da vingança de Satanás, aleluia. Vinha da vanglória, querer superar, querer ser maior. A motivação, a energia que ele estava a receber, a carga que ele estava a receber era de vingança, era de ódio. É isso que lhe mantinha forte, que lhe mantinha determinado. Um dia eles vão me ver, um dia vão me sentir, um dia eu vou ser. É essa energia que lhe mantinha, essa disciplina, essa dedicação, essa entrega. É essa energia que ele recebia, é essa motivação. No entanto, motivação é a vida. A vida que está dentro de você, ela vai ser expressa por pensamento e depois por palavras. Aleluia. E por fim, por atitude. Porque a motivação não tem uma tradução humana. Ela é uma frequência. Ela é um som. O que vocês estão ouvindo de mim não é um som. É um som. É um som que gera palavra. Deus gera som. E o seu som gera palavra. Entende? A vida que estava no coração, a motivação que estava no coração de Jefté era do mal. É possível perceber a motivação, a vida do coração das pessoas. É possível ver o resultado final. Aleluia. Amém. E Deus deixa isso claro. Hebreus 4:12. E a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que tem a capacidade de fazer separação do espírito, colocar no lugar, a alma, colocar em outro lugar, o corpo, colocar em outro lugar, compreender as origens dele, a essência, a fonte, o tipo de comunicação, a alma como se comunica, o espírito como se comunica, as fontes, o que é que eles alimentam. Aqui é uma corrente. Essa corrente é a motivação que liga o espírito com Deus ou o espírito com as trevas.
E Ele é apto para nos dar discernimento, entendimento dos nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Você precisa conhecer seus pensamentos. Aleluia. Então, o pensamento é produzido por uma motivação, por uma intenção. E os teus pensamentos vai se traduzir em pensamentos. Você começa a ver tipo um filme, tipo imagem, começa a se ver num sítio. Mas isso pode ser positivo ou negativo. E no final você vai falar palavras negativas e você vai ter atitudes negativas. É assim que funciona. É assim que funciona. E o Espírito Santo tem que estar ali para nos ensinar isso. Aleluia. Porque senão todos... Você pode parar a tua obra. Jefté podia parar. Você pode parar quando percebe que o pensamento é negativo. Então logo a motivação é negativa. Você tem que se redefinir. Aleluia. Mas quando nós olhamos isso, nós percebemos que esse problema de Jefté, que é um problema que se contextualiza conosco, aleluia. Amém. Amém, povo de Deus. É um problema que vem de onde? Gileade não é a causa. Se nós fazemos um estudo só da família de Gileade, a causa é Gileade. Mas eu estou a trazer um estudo no contexto geral de todos os problemas e o que Jesus falou, que eu mencionei aqui, que o problema, a ferida do mundo é a orfandade. Gileade não é a causa disso. A causa do problema da orfandade é Adão. É Adão. E a causa da paternidade é Jesus Cristo. Você entende isso? A causa de toda a orfandade, todos nós estamos a guerrear uns com os outros. Isso são sinais de orfandade. A causa é Adão, a essência, Adão. Por que Adão? Porque Adão era filho de Deus. Lucas 3, 38, rápido, Lucas 3, 38. Lucas 3, 38. Adão era filho de Deus. Eu vou vos mostrar em Lucas 3, 38. Aqui esse capítulo, na metade dele, ele começa a falar da genealogia de Jesus, começando de Jesus e o seu pai José, e vai descendo até Adão. Ele diz assim: Cainá, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Adão era filho de Deus. Adão era filho de Deus. A palavra Adão não é nome próprio. Adão não é nome próprio do Adão. Adão significa humanidade. Aqui o nome é humanidade. Adão não tinha nome. Quando Deus se referenciava ao Adão, Deus lhe chamava humanidade. E nós sabemos que a humanidade é o conjunto de todo ser humano que habita na terra. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome Adão. No dia em que foram criados, é mais de um. Foram criados o quê? Homem e foram chamados de quê? A Eva não tinha nome, Adão também não tinha nome. Qual era o nome da Eva? Humanidade. Qual era o nome de Adão? Aleluia. Por isso é que quando eles pecaram, todos nós pecamos, porque nós estávamos dentro dele. Aleluia. Por isso nós todos pecamos, porque estávamos dentro dele. Então, o que aconteceu? As mesmas coisas que aconteceu com Adão, também aconteceu com Satanás. E Satanás fez de propósito para que acontecesse com Adão. O que aconteceu com Adão? Adão, vou te falar Satanás. Satanás perdeu o seu posto
Satanás foi condenado à morte eterna. Satanás foi banido do lugar onde estava. Satanás se tornou um órfão. Aleluia. Satanás se tornou, na história de Jó diz assim: de onde vens? Ele disse de passear a terra. Aí em outras versões diz de vaguear, de vagabundo, não tem lugar próprio, não tem lugar próprio para estar. Aleluia. E ele tentou Adão porque sabia que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo e julga com justiça. Então quando Adão pecou, Adão deixou de ser filho de Deus. Adão perdeu a glória de Deus. Adão foi banido do céu. Adão viveu calamidade e carência. Aleluia. É tudo isso que nós sentimos. É tudo isso que nós vivemos. Por isso o mundo grita. Porque viemos de Adão. É aí a fonte. A essência do problema do mundo, a orfandade, é Adão. Aleluia. Mas no entanto, Jesus veio para a terra. Jesus veio para a terra. Vamos abrir em Gálatas 4:6. Antes de ir, Gálatas 4:6, eu quero te mostrar algo, irmão. Em Lucas 17:26-29, Jesus coloca aqui a sua palavra, uma deixa para nos aclarear aos filhos, de forma a sabermos qual será o sinal pela qual Jesus viria buscar a sua igreja, buscar os seus filhos. E ele apresenta 2 sinais. Ele diz assim: no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, vendiam. Isso está em Lucas 17:26, não é? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Depois ele fala: o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam. Meu irmão, me diz só, aqui tem alguma coisa que é pecado? Tem alguma coisa que é pecado aí que esse povo fazia? Eles estavam fazendo coisas corretas e acertadas. Mas nessas 2 gerações, essas 2 gerações foram engolidas, uma pela água e o outro pelo fogo. Isso é para deixar claro, irmãos. Virá um tempo na terra que nós vamos conhecer, que nós já não vamos ter problema das coisas básicas. Tanto o africano, europeu, americano, asiático, australiano não terá problema das coisas básicas. Terá facilidade todos. Teremos liberdade, um tempo de paz, de tranquilidade. Para você compreender isso, é só olhar para nosso contexto histórico aqui. Na época de guerra, a igreja angolana orou muito. A igreja angolana jejuava muito. A igreja angolana se reunia muito. A guerra passou, a guerra armada passou. Hoje, para orar, para ir para a igreja, tem que te empurrar. Sim ou não? Tem que te empurrar. Por quê? Porque hoje você já tem facilidade de ir para Luanda sem medo de ser raptado ou morto pelo caminho. Você já pode ir para qualquer canto de Angola, qualquer canto do país. Você já tem comida aqui com facilidade, você já tem escola, você já pode comprar, já tem poder de compra. Então a busca por Deus diminuiu. É o que vai acontecer nessa fase aqui. Porque hoje nós estamos a buscar mesmo aqui Deus. Nós só queremos nossas bênçãos. Por isso gostamos de 21 dias para nos revelar, para nos financiar, para nos orar por finanças, por os projetos. Está entendendo? Por quê? Porque a nossa busca é comer, vender. Nós queremos isso, as necessidades supridas. Nós queremos isso. E eu quero te dizer, meu irmão, Jesus está dizendo que nessa fase que Ele virá, em que todo mundo já não precisa orar a Deus para as coisas básicas. É nisso que Ele virá e muitos na igreja vão ficar. Muitos na igreja vão ficar. Aqueles que só oram
aqui na igreja, na intercessão, que só louvam aqui na igreja, que não leem a Bíblia, aqueles que não têm compromisso com nada, não querem se comprometer com Deus, não querem se comprometer, aqueles vão ficar. Isso é como, sabe o que? É como meter a panela no fogo. Está vendo quando você põe a panela no fogão? Está vendo quando põe a panela no fogão? Nos primeiros momentos que a panela está no fogão, você pode pegar, te queima, mas não está no fogo. É assim que estão muitos cristãos. Vai sair daqui, vai falar, o culto não lhe cuiou. Você é frio. Não gostei da intercessão, não gostei do louvor. Você é frio. Porque o normal é que nós todos filhos de Deus fizemos o culto. Aleluia. Se você é filho de Deus, é você que tem que produzir o louvor. Se você é filho de Deus, você que tem que produzir a oração. Se você é filho de Deus, é você que tem que produzir a pregação. Você não tem que esperar te darem. Aleluia. Eu não preparo pregação para vir pregar, não. Assim, tipo, o meu dia de pregar vai chegar, agora eu vou sentar, qual é o tema? Não. Eu tenho que ter comunhão com Deus todos os dias, toda hora, profunda. Aleluia. E eu partilho a minha comunhão. Aleluia. Amém. É isso. E assim que Jesus virá e vai, muitos vão ficar achando que é filho de Deus. Não eram virgens, não eram todas virgens. Só que umas eram loucas e outras eram quê? Mas todas eram virgens. As loucas ficaram, mas não estavam na casa já? Aleluia. Tudo isso que eu mostrei até agora são sinais da orfandade produzido por Adão. Talvez você nasceu em bastardia, não sei. Talvez você acha que é normal, já se juntou alguém, casou, não sei. Mas quero te dizer, todo esse ciclo da vida que o mundo se conformou, Estados Unidos querer dominar tudo, tudo isso é orfandade para mostrar superioridade. Na paternidade não existe superioridade ao outro, não existe competição. Não existe competição. Gálatas 4, 6 diz a palavra do Senhor. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6 diz a palavra do Senhor. Vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filho. Esse sob e aquele sob, o significado são diferentes. Aquele sob significa Jesus tinha que nascer judeu no sistema judaico para conseguir obedecer na risca a lei judaica, que é a lei pela qual Deus se manifestou na terra. Aleluia. Então Jesus tinha que ser judeu, não podia ser romano, não podia ser grego, não podia ser italiano, tinha que ser judeu. Então, nascido sob de Jesus Cristo, está falando, significa nascido no sistema, nascido judeu, para libertar os que estão debaixo da lei, os que quebraram a lei por conta do pecado de Adão e que foi perpetuando pelo pecado de nossos pais e que também nós temos sedimentado. Versículo 5. Já li para versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O que Deus enviou no nosso coração? O Espírito de seu, que clama Abba, Pai. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Aleluia. Diz assim: eu já não sou escravo, eu sou filho. Aleluia. Eu não sou escravo. Diz: eu não sou escravo. Não sou escravo de Satanás. Não sou escravo do mundo. Eu sou filho. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 4 ou 5. Isso só é já para esclarecer. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo para andarmos irrepreensíveis perante ele em amor. Isso tudo é para você crer pela fé. Aleluia. Tudo isso é para você crer pela fé. Versículo 5. Nos predestinou
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você foi predestinado. O que eu quero te dizer, meu irmão, você não se tornou filho quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Quando você recebeu como Senhor e Salvador, você efetuou, você oficializou o que você já era. Aleluia. Quando você se tornou filho, diz predestinou. Na mente de Deus, você já era filho dele. Você entende isso? Na motivação de Deus, você já era filho dele. Você entendeu isso? Na essência, antes do mundo ser criado, você já era filho dele. Antes de Deus criar Adão, você já era filho de Deus. Você entende isso? Jesus só veio tornar materializado isso, aleluia. Jesus só veio tornar isso real na tua vida. E todas as vezes que você nega isso, você está a negar Jesus Cristo. Você está a negar o sacrifício de Jesus. Você está a negar a paternidade. E essa negação, essa incredulidade é sinal de orfandade. Apocalipse 21:7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhes serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Irmãos, Gênesis, você é filho de Deus no princípio. No meio da Bíblia, você é filho de Deus. No fim, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Irmão, você é filho de Deus. É isso que me ministra. É isso que me ministra. Eu sou filho de Deus. O Sabaote, Deus me falou assim. Eu quero partilhar isso com você. Deus se apresentou para Moisés como o quê? O eu sou, né? O Yahvé. Se apresentou para Abraão como o quê? O Todo-Poderoso, né? O Deus Todo-Poderoso. Deus se apresentou para os israelitas como Elohim, o Adonai, o El Shaddai, o Nissi. Deus se apresentou para nós como o quê? Pai. Aleluia. Sabaote é teu pai. O Nissi é o teu pai. O Tidekeno é teu pai. Aleluia. Ele veio curar, ele disse que a cura do mundo, a cura dos filhos, a cura do mundo é paternidade. A paternidade cura qualquer ferida, porque a ferida é orfandade. A paternidade cura, a paternidade restaura a terra. A paternidade restaura a geografia. Aleluia. Restaura a paternidade. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E nós somos filhos. Diz: eu sou filho. Eu sou filho. Fala mais alto: eu sou filho. Eu sou filho. Agora eu vou te dizer: Deus não te falou só você filho, te deixou assim. Eu vou te dizer o que Ele te deu, o que o Pai te deu. Para te dizer o que o Pai te deu, eu vou te falar. Deus disse: vou te mostrar o diferente do negativo da história do filho pródigo. O filho pródigo disse: pai, dá-me a minha herança, não é? Ele não disse isso. O pai não lhe deu. E ele foi. Ele agiu positivamente? Não agiu. Eu vou te mostrar. Aquele pai refere-se a quem? A Deus, não é? Deus é nosso pai e nós somos filhos, não é? Ele já não precisou mais nós pedirmos. Ele não precisou que nós pedíssemos. Ele simplesmente nos deu. Porque os filhos não podem simplesmente, os filhos precisam estar livres. Os filhos precisam liderar. Os filhos precisam governar. Precisam ter. E o Pai nos deu. E eu quero te dizer o que o Pai nos deu. O positivo nessa história. Aquele o filho pediu. A nós o Pai disse: eu não vou precisar que ele peça. Eu mesmo vou lhes dar.
Aí você percebe que aquele filho, quando estava no lugar de miséria, aquele filho disse o seguinte: na casa do meu pai tem quê? Abundância de pão, fartura. Mente de quê? De filho. Por quê? Porque a orfandade nos faz falar de acordo com o contexto. A orfandade nos faz falar de acordo com a situação. A orfandade nos faz nos queixar. A orfandade nos faz nos inimizar, nos separar. A orfandade faz com que você, quando aceita a rejeição, mais rejeitado se torna. Aquele filho, ele estava na calamidade, na miséria. Ele olhou e disse: na casa do meu tem que fartura. E quem estão a beneficiar das farturas? Os empregados, os servos. Aleluia, aleluia. Diz comigo: na casa do meu. Fala: na casa do meu. Agora fala comigo: na casa do meu. Fala comigo: na casa do meu pai. Na casa do meu pai tem abundância de pão. Tem abundância de pão. Louvado seja Deus, aleluia. Agora vou vos mostrar o pão. Sabe o que é esse pão que ele deu? Jesus deu primeiro a sua mente. A mente de órfão tem que desaparecer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16, se não me engano. Vós tendes a mente. Cristo é o quê? O Filho. Vocês têm a mente de Cristo. É a primeira coisa que Ele nos deu. A segunda coisa que Ele nos deu é o quê? O coração. Ele nos deu o coração do Filho. Porque não podemos ser filho com coração de escravo, cujo a motivação que entra, a energia, a frequência é das trevas. Não pode, tem que ser de Deus. Então nos deu o coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vos darei um novo. Vos tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Jeremias 24, 7. Vos darei um novo coração e vocês serão o meu povo e eu serei vosso Deus. Você tem um coração. Você tem um coração de Deus. Você tem um coração do Filho. Aleluia. A outra coisa que Ele nos deu, sabe o que? O seu Espírito. Nos foi dado em nosso coração o Espírito de quem? Do Filho. Pela qual clamamos: Abba, Pai. Não foi dado. Está em Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante. Em Gálatas capítulo 4, 6 também está. Paulo prega a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Paulo gostava de repetir a pregação. Aleluia. Foi nos dado o Espírito do Filho. A outra coisa que Ele nos deu, sabe o que para nos completar? O nome. Ele nos deu o nome. Ele nos deu o nome. A Geni está aqui. Qual é o teu nome? O sobrenome qual é? É nome de quem? Eu quero ver se uma esposa aqui vai acertar. Cláudia, qual é o teu nome? O último. É nome de quem? A diaconisa está me dizendo: não me pergunta. Vou lhe livrar. Cláudia, vou lhe livrar uma diaconisa. Qual é o teu nome? O Lica é nome de quem? O nome da nossa esposa é nome do nosso pai. Aleluia. Aleluia. O nome da nossa esposa é nome de quem? Aleluia. O meu nome é nome de quem? Do meu pai. Aleluia. O
O nome do Pai, o nome do Filho foi exaltado sobre todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo. Aleluia. Satanás quis estar acima de todas as estrelas de Deus, se igualar a Deus. Quem está sentado agora lá? Mas quem? Mas quem? Mas quem? Mas nós. Efésios 2:21. Acima de todo principado. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Não é? Efésios 2:21, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar. O qual todo edifício. Efésios 2:21. É isso, né? Aquele versículo que fala. E nos ressuscitou, 1:21. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1:21 ou 2:6. 2:6. Vê 2:6. 2:6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está sentado onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Você não está sentado na terra. Você não está sentado no segundo céu. Você está sentado no terceiro. Tudo que você pensa sobre Cristo, você está pensando sobre você. Tudo que você pensa sobre Cristo, você está pensando sobre você. Isso parece ser escândalo. Isso parece ser escândalo. E na verdade é. E na verdade é. Ele te deu o seu nome. É no nome de Jesus que nós fizemos o quê? Curamos enfermos, limpamos leprosos, ressuscitamos os mortos, expulsamos demônios, pregamos o evangelho, pedimos ao Pai. Tudo é no nome de Jesus. Que as pessoas são salvas. É no nome de quem? Quem tem autorização para usar esse nome? Os filhos. Aleluia. Jesus disse: Pai, eu lhes guardei no teu nome, né? Na oração de 17, João 17. Eu lhes guardei no teu nome. Agora estou aí. Guarda-os também no teu. Qual é o nome que está a ser guardado? Jesus Cristo. É o nome de quem? Do Pai. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Ele nos deu o seu nome. Ele nos deu o seu nome. Ele nos deu o seu sangue. Ele nos deu sangue. O sangue que circula. Isso é fé que eu estou a te falar. Você tem que viver, acreditar nisso. Aleluia. Na dispensação de Cristo é fé. Não é mais lei. Aleluia. Adão foi aprovado pela fé. Abraão foi aprovado pela... Abraão foi aprovado pela... Aleluia. Porque ele creu. Ele creu e ele não duvidou. E é isso que vai mudar a tua vida. É isso que vai te libertar. É isso. A partir de hoje, você não tem que ter medo de Satanás, porque Deus te deu o poder dele. Aleluia. Deus te deu o poder dele. Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. As serpentes e escorpiões, de acordo com Salmo 91, versículo 6. As serpentes e escorpiões, a serpente, o leão, em nome de Jesus, é que é Satanás, é os demônios, é os altares da família, é os espíritos territoriais, é o espírito da ancestralidade, as doenças hereditárias de DNA, a epilepsia, essas doenças Alzheimer, essas doenças que não têm cura, diabetes não tem cura, essas doenças do DNA espiritual, por conta de altares que foram levantados. Deus deu poder para pisar serpentes, escorpiões, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quando estava fazendo um estágio aí na psiquiatria, muitas doenças assim, e eles dão medicamento muito forte e ficam tontos. Eu escrevi uma matéria lá na escola. Eu disse: isso aqui só prejudica mais as pessoas a serem viciadas. Mas eu não podia lhes falar da espiritualidade porque eles não entendem. Mas uma professora depois, doutora Celeste, quis conversar comigo sobre isso. Toda doença hereditária, não importa o nome, é espiritual. Toda doença que não tem cura medicinal é espiritual. Foi levantado na família um altar, e esse altar está a gritar: nessa geração todos têm que morrer, ou alguém tem que morrer com essa doença.
E Deus nos deu poder para pisar sobre ele. Eu tenho recebido muita gente e eles têm ficado mesmo curados dessas enfermidades. Têm curado dessas enfermidades. Têm liberto dessas 5 anos, 10 anos, estão a ser mesmo libertos dessas enfermidades. São questões espirituais. Aleluia. Pessoas que querem se matar, pessoas que querem tomar medicamentos, estão a vir. Estou a conversar com ele, estou a lhes mostrar o caminho. Jesus está a libertar. O nome de Jesus está a libertar. O poder de Jesus está a libertar. O Espírito Santo está a libertar. Está em mim. Aleluia. Aleluia. Você é filho de Deus. Você está equipado. Deus te equipou. Deus nos equipou para vencer nesse mundo. Então não existe desculpa. Irmãos, o mundo, se souber quem somos, o mundo vai nos apedrejar, porque a resposta do mundo está nas nossas mãos. A paz do mundo está nas nossas mãos. A alegria do mundo está nas nossas mãos. O gozo do mundo está na nossa mão. Nós não podemos ter motivo para ficar magoados. Ficamos. Pois aqui estava a murmurar com a Geni, estava muito triste, abatido. Mas eu disse, não, eu tenho que buscar Deus. E eu fui buscar. Eu disse, não, Senhor, eu quero. E eu entrei num sacrifício, aquele louvor que tem, eu sou sacrifício. Eu busquei, eu me sacrifiquei. Eu disse, eu quero te encontrar, Senhor. E eu quero. E eu tenho andado, buscar Deus. Vou te falar, não se encontra Deus no relaxamento. Não se encontra Deus aqui no culto. Aqui é simplesmente para manifestar o que nós fizemos lá no quarto, aleluia. No teu trabalho é simplesmente para manifestar o que você tem feito no quarto. Se você não tem quarto, se enganou. Eu de madrugada, eu não é que estava para pregar, eu estou a pregar. O pregador me falou, pastor, então, o que acontece? 1 hora Deus me acordou e já não tinha sono. E eu comecei a orar, a quebrar e não sei o que, a orar, até às 5 horas. E depois, eu disse, tenho que ir na intercessão. Mas só neguei um bocadinho. Mas eu via o meu corpo bem, lá para as 6 e tal, 7, o meu corpo todo quente assim, tipo fogo. Eu disse, foge. Não se busca a presença de Deus com relaxamento. Não se busca a presença de Deus com relaxamento. Não se busca a presença de Deus com relaxamento. Não se busca a presença de Deus orando 30 minutos. Não se entende a palavra de Deus lendo a Bíblia só 10 minutos, 15 minutos. O que você vai ter é comum. Pessoas incomuns como cristão que nós vimos, Pedro, entre outros, Paulo, não é? Não tinham 30 minutos, tinham horas de estudo da palavra, de meditação na palavra, de oração na palavra. E Deus revelava, porque a Bíblia não foi escrita com a intelectualidade. Não foram doutores que estudaram muito que escreveram a Bíblia. Não, foi pessoas profundamente debaixo do poder do Espírito Santo. Profundamente, não é bocado, não, é profundamente. Já viste Moisés que está a orar, que está a jejuar 80 dias? Moisés jejuou 80 dias, não comeu nem bebeu, primeiro 40, depois 40. Não comeu, não bebeu. Talvez estava na montanha mais alta, e lá a montanha se encontra com a nuvem, a água baixa aí, depois é que vai nas outras montanhas, talvez, não sei. Mas não bebeu, não comeu. A Bíblia não fala que ele comeu, bebeu. Para ter revelação do livro de Jó, para ter revelação do livro de Gênesis, coisas que ele não viveu. Aleluia. Irmão, sai do conformismo, filho de Deus. Sai do conformismo. Filho de Deus não vai se manifestar enquanto termos uma vida de religiosidade. A vida de religiosidade é a vida simplesmente dependendo de pregação. A pregação aqui que eu estou a fazer vai te impulsionar, te incentivar, te motivar. Mas o que vai transformar a tua vida é a tua pessoal com Deus. Conheça Deus pessoalmente, para Ele te diga, meu filho, eu te conheço. Aleluia. Ele diga, meu filho, eu te conheço. Aleluia. Amém, irmãos. Jesus nos deu isso. Diz assim, faz favor, louvor. O louvor. Vamos tocar aquele louvor aí da inocência. Tempo da... E eu quero que você, eu quero buscar
tempo dá. Eu quero que, irmãos, você saia daqui forte e poderoso. Mentalidade do filho, coração do filho, espírito do filho, palavra do filho, língua do filho. Deus nos deu a língua é a comunicação, aleluia. A língua não é palavra, a língua é comunicação. A nossa comunicação, desde a nossa motivação, tem que ser uma comunicação de vida, de paz, de esperança, de alegria. Irmão, existe esperança e existe felicidade. Mesmo você não tendo, seja feliz. Porque a felicidade não vem do exterior, vem de dentro. A paz não vem do exterior, vem de dentro. Agora, o filho pródigo falou assim: na casa do meu pai tem que abundância de pão. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei, né? Levantar-me-ei, direi: pai, pequei contra ti e contra os seus, ou contra os seus e contra ti. Aleluia. Agora eu faço a seguinte pergunta: filho pródigo se levantou para ir até a casa do meu pai, a do seu pai. Você como filho, agora eu quero que você se levante e vai à casa do pai. Qual é a casa do pai que você tem que ir? Irmãos, qual é a casa do pai que você tem que ir? Aonde é a casa do pai que você tem que ir? Aonde é a casa do pai que você tem que ir? O filho pródigo levantou para ir à casa do pai. E onde é a casa do pai que você tem que ir? A casa do pai é você. A casa do pai é você. Você tem que levantar para ir em você mesmo, aleluia. Deus falou para Abraão: levanta-te. Levanta-te, não era levantar físico, era o levantar da alma dele que estava abatido, aleluia. Levanta-te e vai para a casa do pai. Levanta-te e vem para a casa do pai. Vem para você mesmo. Vem para você mesmo, porque dentro de você Deus já colocou abundância. Dentro de você mesmo Deus já colocou prosperidade. Dentro de você mesmo Deus já colocou a felicidade, a paz, a alegria. Você não precisa de alguém para colocar, aleluia. Podemos compartilhar, mas você já tem o teu, aleluia. Fica de pé. Salve, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Volta até a casa do pai. Perdi a visão, volta à casa do pai. Perdi o temor, aleluia. Não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui para bem longe de ti. Mas eu estou de volta para ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus. Ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Amar tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, estou com saudades de ti. Saudades de ti. Saudades de ti. Abraça o pai. Fala com o pai. Vê o pai te curando. Vê o pai te libertando. Sabe, Senhor, Em nome de Jesus. Chega ao pai. eu pensei Em nome que de te Jesus, conhecia. Seja livre. Seja livre. Manchei a pureza. Sabe, Senhor, Aleluia. eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui para bem longe de ti. Mas estou de volta para ti.
amar tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, estou com saudades de ti, Saudades de ti. ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da Pureza eu quero. da simplicidade, Humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. ouvir a sua voz, amar tua palavra com todo. Oh Deus, Estou com saudades de ti. saudades, Saudades de saudades, ti. Saudades de ti. ao tempo da inocência, Ao tempo da pureza eu quero voltar. da simplicidade, humildade com Deus, ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, estou com saudades de ti. Aleluia, aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia.